Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve nossos seguidores do Rescue Cast. Não estranha o começo diferente, né, Beto? Mas isso aí. Hoje é para uma ocasião especial também. Bem-vindos ao nosso episódio 69. De início já vamos agradecer a todos os nossos apoiadores, nossos patrocinadores aí, pessoal da Resgate Técnica, da AutoAnc, da SOS Sul, da Resquad, da Yorn Tatu, da Placa Alto, do Cisbom e Tecnoalto. Eles são fundamentais aí para todo o nosso trabalho, toda a nossa sequência. E com certeza, sem o apoio deles, a gente não estaria aqui ainda. E também não estranha o nosso traje, né? Olha aí, ó. Opa! Não, hoje é traje de gala, né? Traje de gala para uma noite espetacular aí. Não que os outros entrevistados não foram importantes, não mereciam um traje desse, né? Mas logo, logo vocês vão descobrir o porquê dessa vestimenta aqui. Não é estranho. A gente também é estranho usar isso aqui, né, Beto? Não é do nosso feitio. Não é do nosso feitio, mas tenho certeza que o que vai acontecer daqui um pouco, todos vão entender o porquê, né? Então, um grande abraço aí, vamos que vamos. Bom, meus amigos, traje de gala, um bom vinho, porque a noite é muito especial. Confessar para ti, Guilherme, que fazia tempo que eu não ficava nervoso para gravar um episódio, cara. E que eu não estudava tanto para gravar um episódio, né? Então... Se eu mostrar a minha mão, você vai ver a tremedeira. Mas é um episódio muito especial, né? Eu acho que na história do Rescue Cast, né? Porque o que o nosso convidado fez, né? E que nós já temos conhecimento, e que vocês vão conhecer hoje, a grande maioria das pessoas vão conhecer hoje, é um feito, né? Eu tenho certeza que é uma mudança de era, é uma mudança de status no resgate veicular. E eu falo com a maior tranquilidade e com a maior serenidade isso, sabe? Vai ser a era do resgate veicular antes e depois desse feito. Então, vamos chamar aí para o nosso palco, nosso querido amigo, irmão de fé, nosso mestre aí, Capitão Lazarim. Chega aí, capitão. Opa! Boa noite, rapaz. Boa noite, meu amigo. Boa noite, boa noite. Gostou do traje ou não? Gostei, tá, surpresa, cara, surpresa. Cara, só vocês mesmo, né, cara? Não, uma noite merece, cara. É verdade. Poxa, verdade. E o coração, meu amigo, como é que tá? Cara, eu vou dizer que eu tava ouvindo vocês falando aqui e realmente a gente vai ficando nervoso, né? Vai ficando nervoso porque é uma situação um pouco diferente dos outros episódios, né? A gente já, querendo ou não, se acostumou a entrevistar as pessoas ou falar sobre o resgate, mas não dessa forma, né? Não sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Que é uma coisa distinta, né? Algo novo para mim também, né? Então, viu? Então eu vou fazer mais uma surpresa, tá? Que essa aqui nem o Geller nem tu sabia antes, né? A gente os únicos que foram entrevistados do canal aqui, na verdade, fui eu e o Geller, né? Que foi o episódio 2 e o episódio 3, né? E o primeiro episódio o senhor basicamente se apresentou, né? Então hoje o senhor vai ser o entrevistado em todas as questões, não só pelo seu feito espetacular. Então eu queria começar, né? Depois eu sei que o Geller vai entrar mais no assunto que a gente vai abordar, né, hoje. E eu queria começar, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que chegaram no episódio 20, que agora está no 69, quem é o Capitão Lazarim? Quem é o Bruno Lazarim Koch? Fala para nós aí. Caramba, Beto, aí me pegou, hein, cara? Não Cara, eu digo para você, Beto, para o Geller, que é realmente quando os entrevistados falam que é uma pergunta difícil, cara,
se definir, né? Mas, basicamente, eu sou um bombeiro militar a minha vida toda, né? Eu nasci em Marmeleiro, estado do Paraná, em 87, e durante a minha vida toda, a única profissão que eu tive foi ser bombeiro militar, né? Entrei na corporação, de certa forma, por acaso. Tinha, assim, quando criança, aquele desejo, via caminhão. Na verdade, os primeiros caminhões que chamaram a atenção eram caminhão de lixo, né? Porque nós morávamos em São Lourenço do Oeste e lá não tinha bombeiro na época ainda. E os caminhões que chamavam a minha atenção era o caminhão do lixeiro, né? Então, eu ficava triste quando eles não me davam tchau, assim, não abanavam quando ia para frente da casa. Mas eu fui aquela criança que sempre teve como um espelho, assim, como ideal de profissão, por ter esse estigma de heroísmo, assim, os bombeiros, né? Aí, durante a minha fase, assim, mais infância, adolescência, eu sempre tive uma ligação com o esporte, e num determinado momento da minha vida eu até achei que pudesse ser um atleta, né? Mas ali na fase dos 17 anos, mais ou menos, eu converso com o meu pai na época, né? Eu tinha me lesionado, né? Fiquei um tempo com receio de que não conseguiria voltar a jogar no mesmo nível. E eu disse a ele, olha, vou ter que buscar uma profissão, né? Ter que encontrar algum sustento aí que, de fato, crie uma carreira para poder trabalhar, né? Ganhar o meu próprio dinheiro. E para surpresa da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe, que foi besquiana e queria muito que eu fosse bancário também, eu decidi fazer o concurso do bombeiro. E na época, né, entrei com 17 para 18 anos, e ali foi a virada de chave, né? Mas até então, alguns anos antes, né, na adolescência, assim, quando eu comecei a entender as coisas, o bombeiro fez parte da nossa vida. O bombeiro não, né? Eu falo até da nossa atividade, assim, dessa que depois eu acabei me apaixonando, que é o resgate veicular, porque nós tivemos a perda de 3 familiares, né, em sinistro de trânsito. E hoje, com mais maturidade, eu consigo perceber que os 3 não foram bons atendimentos, né? Ou o bombeiro deu alguma alteração, ou o atendimento não foi legal, ou não foi uma coisa humanizada. E naquela época eu ainda comentei com a minha mãe, principalmente, que tinha muito medo, né, que eu fosse bombeiro, de que se eu pudesse um dia entrar numa corporação, era a área em que eu gostaria de me especializar para buscar fazer a diferença na vida das pessoas e que outras famílias não sofressem o que a gente sofreu, né? E aí, nisso tudo, eu entrei, né? Colega de turma aí do Geller, 2006, né? Meu canga do TRO, inclusive, ele hoje, Sargento Machado, né? Que trabalha lá no Estreito, éramos nós 3, os cangas de TRO. E aí eu saí em 2006 e dali para frente, cara, carreira total voltada ao bombeiro, né? Pois em 2012, eu tive alguns percalços ao longo da carreira, até em alguns momentos eu quase optei por sair, né? Quase desisti. Trabalhava num GBM muito pequeno, não conseguia fazer treinamento, não conseguia fazer curso, trocas de serviço eram difíceis para participar das coisas. E aquilo foi me, de certa forma, desmotivando de um jeito, mas num momento chave da minha vida, eu acabei numa ocorrência sendo promovido por ato de bravura, e aquilo me deu de novo, né? Fez circular de novo o sangue quente, assim como o bombeiro. E dali em diante eu pensei, olha, a corporação ela pode me dar oportunidades, mas eu preciso ir buscar elas, né? E aí foi então o momento em que eu decidi fazer o curso de formação de oficiais, também em 2012, então fui promovido a cabo, já passei no mesmo ano, né, para o CFO, e aí é onde estou, né, desde 2014 como aspirante oficial até agora, aí nessa labuta aí como oficial do bombeiro. Que pernada, hein?
Que é pernada, meu amigo. Então, e a gente até é meio suspeito de falar, porque estamos aí, né, desde 2006, trabalhando junto, mas falando mais especificamente do veicular, desde 2017, né? Quase uma década aí. Espero que seja um vintenário, um pouco mais aí, porque depois acho que vamos se aposentar dentro da instituição. Mas também, quem sabe a gente não pare depois da aposentadoria, enfim, né? Futuro a Deus pertence, a gente pode conduzir ele também da melhor forma possível. E o senhor me falou e começou lá em 2014, se não me engano, a participação, né, em Rescue Days e tudo mais. E propriamente dito em treinamento, com envolvimento em treinamento e participação em eventos, né, de competição, foi 2016 com o pessoal do Joaçaba, né? Bastante, graças a Deus, essa história aí, bastante pessoas já têm conhecimento e usam ela como fonte de inspiração aí para conduzir suas vidas e sua rotina de trabalho, tanto dentro do bombeiro como fora dele, como formação de equipes de treinamento. E isso que é muito bacana, quando a gente consegue construir uma história que serve de inspiração para os outros. Isso vai, com certeza, nos deixando mais tranquilo do papel que a gente está conduzindo a nossa vida. Isso que é muito interessante. Mas, meu amigo, sobre o assunto de hoje, né, que é quase que um lançamento, e vou te fazer uma pergunta um pouquinho não tão específica sobre, né, mas não vamos entrar ainda diretamente nele, mas eu quero que o senhor diga para os nossos ouvintes aí, para mim, para o Beto também, talvez tenha alguma coisa que o senhor não tenha falado sobre isso. O que te levou ao senhor caminhar para isso? Né? O senhor pode falar sobre o que é isso aí, porque o senhor tem muito mais propriedade, né? Quando que o senhor decidiu assim, cara, eu tenho que fazer isso? Isso vai fazer parte do meu legado como pessoa e como profissional. Quando que o senhor sentou e disse, é isso que eu tenho que fazer? Olha, Geller, é difícil você encontrar um ponto específico, né? Mas eu atribuo muito às oportunidades da carreira, né? Como tu mencionou, em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer grandes figuras do veicular nacional, né? No Rescue Days, na Alemanha, que, de certa forma, até por eu ser o mais moderno daquela delegação, né? Me apadrinharam, né? Então, eu era aspirante ainda, a maioria já era tenente, capitão, major, tinha coronel, e era aspira para lá, aspira para cá, e aspira para lá, e, né, aquela brincadeira de sempre, né? E a partir dali, eu acho que é uma coisa que eu atribuo muito da minha característica, assim, eu sou uma pessoa curiosa, cara, eu pergunto as coisas, né? Eu tô sempre em cima, assim. E aí virou até motivo de piada, porque parecia que eu estava sempre na sombra, né? Do amigo, eu, Coronel Rodrigues, né? Cara, onde ele estava lá no Rescue Days, eu estava junto, né? Eu sabia que era, e sempre foi uma grande referência do veicular. E como eu conheci ele lá, a partir de então, 2015, 2016, as oportunidades foram aparecendo, né? E em 2016 apareceu a oportunidade de fazer o curso de assessor da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, né, a ABRES, que é ligada à WRO, a Organização Mundial de Resgate. E nesse curso, que buscava formar assessores que atuariam no primeiro desafio nacional em São Paulo, para habilitar as equipes que iriam para o desafio mundial em Curitiba. Lá nesse curso, foi ofertado pelo pessoal principalmente, né, da Associação Nacional de Salvamento e Desencarceramento, né, a NSD de Portugal. Eu acabei me destacando, digamos assim, em duas frentes, na avaliação de comandantes e avaliação técnica, mas teve uma outra coisa que me despertou muita curiosidade, né? O cenário.
que, poxa, eu olhava o Rui, né? O Rui, que é um português. Eu olhava o cara montando cenários, olhava aquelas planilhas dele, né? Carro em cima de carro, e defensa, e poste, e placa, e árvore, e tudo aquilo. E aquilo me chamava muito a atenção. Como que ele monta isso, né? Como que ele pensa nesse cenário que as equipes vão trabalhar? E não que as outras áreas não sejam legais, mas eu sempre gostei mais da parte de cenários, né? Embora não tivesse naquele momento ainda uma formação específica, né? Que o ideal era que você participasse como assessor de outras áreas para depois entender a dinâmica. Só que na minha cabeça sempre foi o contrário, eu precisava entender cenário para entender o que as equipes iriam pensar tecnicamente, como comandante, como socorrista. E aí eu comecei a buscar e estudar um pouco mais esse universo, né? Depois, de novo, né? A minha história, eu sou bombeiro militar em Santa Catarina, mas a minha história tem uma ligação quase que umbilical com o bombeiro militar de São Paulo, né? Que as grandes oportunidades que eu tive vieram de lá também, né? Aí eu volto depois e participo aí já do desafio estadual de São Paulo como montador, como desenvolvedor e montador de cenário. Do desafio deles lá. Só que mesma coisa, né? Nós conversávamos, eu troquei sempre muitas figurinhas com o Coronel Muniz de São Paulo, que é uma grande referência também, uma pessoa espetacular, né? Que monta cenários. E eu comecei a perceber que era tudo muito particular. O montador de cenário, o desenvolvedor, ele tinha suas próprias pranchetas, ele tinha os seus carrinhos, né? Ele tinha o seu, assaltava lá a caixinha do filho de Hot Wheels, alguns eram os carrinhos de plástico, carrinho de metal, mas tudo meio que ainda sem um padrão, sem um protocolo. E isso começou a me incomodar, Geller, Beto. Vocês escutam essa história assim, desde sempre, né? Isso sempre me incomodou dos cenários, né? Porque eu acho que uma das premissas que né, eu busquei nesse projeto, né? Do manual para desenvolvedores, montadores e instrutores que mexem com o cenário do veicular, é trazer o critério justiça. Eu não posso olhar um cenário e perceber ou achar que ele é muito mais fácil do que o outro, ou se ele tem elementos mais difíceis, como que eu consigo equilibrar isso num outro, e criar, né, mesmo que na minha cabeça, uma lógica de trabalho. Então, foi tudo isso que caminhou para que esse livro pudesse ser, né, esse manual pudesse ser escrito. Porque, na minha cabeça, Geller, Beto, e aqui para quem nos assiste aqui, não adianta ter um grupo pequeno de 4 ou 5 pessoas que sabem fazer isso, se nós somos em 27 estados aí, né, que cada um tem seu curso veicular, cada um tem alguém que vai pensar em cenário, e precisa ter essa lógica. Mesmo, né, que uma lógica que não vai ser comparada, né, porque as percepções que eu tenho são diferentes de vocês. Se a gente pensar num conceito básico, né, por exemplo, segurança na estabilização, cada um de nós vai ter uma lógica. Só que, mesmo que cada um de nós tenhamos uma lógica, eu tenho que ter um critério para que eu mantenha a minha lógica em 40 cenários, em 50 cenários, que possam ser justos e que possam aferir o que as equipes fazem, para que eu não tenha situações tão discrepantes a ponto de que, por exemplo, uma equipe não tem acesso a uma vítima, está tudo bloqueado, e outra tem 6 pontos de acesso. Então, tudo isso que me levou a essa lógica, sabe, Geller, de tentar, dentro dessa experiência prática, ouvindo as pessoas, montando cenários, sofrendo nas montagens, né? Que às vezes aquilo que eu montava ou desenvolvia nos carrinhos em casa não tinha nada a ver com o que eu chegava lá no local. Os carros eram diferentes, o colapso era diferente, as vítimas eram diferentes, mas criar um protocolo, uma lógica que eu consiga replicar em vários deles, né? Foi mais ou menos isso que me fez caminhar nessa linha. Deixa eu só contextualizar para quem não está entendendo nada, né? Pô, começou a falar de carrinho, de cenário, de desafio. Para quem está nos assistindo, aqui vocês estão diante de um escritor, né?
Então, por isso, o traje de gala, o bom vinho, né? É como se fosse a pré-estreia do livro do nosso querido amigo Capitão Lazarim. Capitão Lazarim está escrevendo o livro, então, sobre os cenários no resgate veicular, né? Eu acho que eu não falei o nome direito, né, Capitão? Me corrija, por favor. O do manual? O nome do manual. O manual, ele é... Cara, assim, ó, a gente ainda está chamando ele de cenários, né? Um manual para desenvolvedores, montadores e instrutores de resgate veicular. Esse é basicamente o nome dele. Cara, eu fiz a abertura ali do episódio e eu falei com toda a franqueza do mundo que vai ser uma era antes e uma era depois, tá? do manual. Eu tenho certeza absoluta disso e se Deus quiser eu vou viver para ver isso, tá? Além da motivação que o senhor encontrou para escrever, e eu sei de todas as problemáticas, aonde vem a inspiração, tá? Porque nós, eu, o Geller, o Coronel Rodrigues, eu sei que também já teve o prazer de ler o livro, então a gente já leu o livro, morram de inveja aí a galera que está assistindo, tá? A gente já leu o livro, tá? É espetacular, então vocês não perdem por esperar e, pô, assim que lançar, corram para adquirir, que vai ser, cara, é uma leitura fantástica, tá? Para quem gosta de resgate veicular, para quem gosta de RPG, tá? Para quem gosta de RPG, tem umas nuances de RPG no meio do manual que são espetaculares, que vocês vão sentir muita similaridade. E eu sei que o Capitão era fã de RPG também, então eu sei que a inspiração também veio de lá. Mas eu sei que o senhor já montou mais de 200 cenários na sua carreira, né? Montou em específico. E tem que vir de algum lugar a inspiração, né? Não é só chegar e colocar um carrinho em cima do outro, né? Tem que ter uma lógica de montagem, né? Da onde que o senhor tira tanta inspiração assim? Porque chega uma hora que parece que, pô, esgotou, já coloquei um carrinho em cima do outro, já coloquei um tombado, já coloquei um lateralizado. Essas inspirações, ela vem dos próprios desafios, ela vem também da rua, né? Se o senhor se apega também a algum acidente em específico que vê a oportunidade de desenvolver um cenário e aí colocar o pessoal para trabalhar também, ou se tem algum outro case em específico que o senhor se apoia para inspiração? Bom, Beto, eu não preciso dizer isso para vocês, mas eu vou reforçar, porque vocês sabem que eu sou fã de vocês dois, né? Mas a minha inspiração vem nas equipes, cara. Isso é um fato, né? Porque os cenários, cara, lógico, né? Eu tenho esse costume diário. Eu busco, analiso ocorrências, né? Leio, até por ser membro da coordenadoria, eu busco vários portais aí, que a gente tem esses alertas, né, de sinistro de trânsito, uma cacetada de grupos aí de imprensa, eu vou buscar relatório, busco as fotos do que o pessoal fez, e vou guardando isso num drive, né, já que, cara, esse drive já se transformou em algum HD externo aí, com vídeos de treinamento, com foto de ocorrência. Então, a inspiração, ela necessariamente vem da rua, no primeiro ponto, né? Só que no segundo momento ela vem das equipes, e esse ponto é talvez o mais alto, né? Eu sou, cara, tenho muita fé, eu acredito demais em Deus e eu tenho a certeza de que nada acontece por acaso. E quando eu conheci a dinâmica de competição, quando eu conheci e por ser um competidor desde moleque, né? Por saber que tinha uma coisa no bombeiro que que é uma competição de alto nível e que a gente consegue ter ali coisas de liderança, coisas de equipe, de alto desempenho, de quanto mais eu treinar, melhor eu vou, esses princípios todos assim. Cara, aquilo ali começou a me apresentar pessoas fantásticas, né? E eu, cara, eu sou muito claro no livro, né? E isso faz parte também dos agradecimentos, Geller, Beto, Giovanni, Vila, Pinheiro, Somense, Davi, Gustavo, Bernardi, Paredes, Júlio,
cara, Moraes, toda essa galera das equipes, principalmente Chapecó e Joaçaba, que, cara, montar cenários nos desafios, esses 200 aí, né, mais de 200 em desafio, cara, se foi fichinha, mas e treinar as equipes, né, e você vê ela se desenvolvendo. Então, a maior inspiração, cara, e é por isso que eu falo que foi um privilégio, né, de ver equipes, né, a gente tem isso, poderia citar a preparação da Condá de 2019, para o Desafio Nacional em Brasília, nós treinávamos quase todo dia, cara. E eu tinha que montar cenários. Então, cara, de onde é que vem a inspiração? Pô, o que a equipe... E aí, cara, é onde vem a inspiração com transpiração, né? De pegar a GoPro, acabar o treino, a galera desmobilizou, foi embora, cara, chegava em casa, descarregava aquele vídeo, assistia, pô, peraí, onde é que os meninos podem evoluir? Será que tem que evoluir em proteção? Bom, se tem que evoluir em proteção e comunicação, eu vou ter que montar um cenário com um teto colapsado para eles trabalharem com sabre. Se está faltando um pouco de trabalho simultâneo, eu tenho que montar um cenário que possibilite trabalho dentro e fora do carro. Se eu preciso desenvolver um pouco mais a postura de liderança do Geller, eu tenho que colocar um cenário em que eu precise colocar elementos de insegurança na cena para ele chamar mais a atenção dos técnicos e dos socorristas. Então, sempre foi muito estudo para montar o cenário, né? E a inspiração é essa, cara. Então, é uma rotina minha, né? Todo dia eu abro, vejo notícia, salvo foto, leio o relatório, assisto vídeo de equipe, gosto muito, e a gente troca isso muito nos nossos Instagram e no nosso grupo, né, do canal, de outros Instagrams aí, Cascavel, Caçador, Concórdia, São Paulo, as equipes americanas, o pessoal de Portugal, que estão sempre treinando e estão trazendo outras lógicas, né, de trabalho. Então, a inspiração, ela vem muito disso, né? Mas uma das coisas, um dos princípios que, digamos assim, sempre regeu a minha inspiração é o foco precisa ser na rua. Então, basicamente, né, o que me incomoda muito hoje vendo um cenário, e tem sido uma tendência dos desenvolvimentos que eu vejo aqui, né? Cara, eu vejo uma enxurrada de grande porta, por exemplo. Será que a gente não está falhando dos nossos cenários? Fazendo com que as equipes tenham que já obrigatoriamente, entra com desencarcerador, entra com alargador, entra com cortador, entra com sabre. Tá, mas peraí, será que eu não tenho que começar a montar cenários que demandem mais desmonte? E aí é onde entra o problema do desenvolvedor e do montador. Tá, mas são carros super velhos, não é a frota nova. E aí eu não consigo ter um cenário equilibrado do ponto de vista da realidade de treinamento versus a realidade de rua, né? Então, basicamente é isso, né, Beto? É inspiração, mas é transpiração com estudo, né? O senhor só errou em uma questão. Permita-me corrigir. O privilégio é nosso, né? Pelo amor de Deus, né? O privilégio é nosso, porque se a Condá alcançou o que alcançou, como tricampeã nacional, tricampeã estadual, foi graças a isso, né? Foi graças ao que deu inspiração ao cenário, foi graças ao senhor. Então, o privilégio é nosso em o senhor ter estudado tanto e estar nos acompanhando desde 2019, né? Vai lá, Geller. Não, mas só aproveitando, Beto, nessa tua fala, eu vejo, cara, que assim, e é por esse motivo que volta para a primeira pergunta. Para mim, o cenário é o mais importante. Porque é com ele que no final, e aí precisam lembrar disso, cara, a gente teve épocas aí, né, os saudosos momentos, né, e nostálgicos lá da Condá, para quem está assistindo aí, que nós levávamos uma caixa de EPR, né, para o treinamento com 2 sacos de gelo e uma cacetada de long neck ali, cara, nós assistíamos o que tinha sido feito e, assim, ó, se uma manobra demorava meia hora, nós passávamos pelo menos 1h30 conversando sobre a manobra. Cara, e aí é o privilégio de você ter umas pessoas que são entusiasmadas com aquilo que estão fazendo, né? Pô, cara, é um negócio assim, que é o que evolui as pessoas, né? Elas estarem num ambiente
e rodeadas de pessoas que puxam todo mundo para cima. Então, vocês dois, o Pinheiro, o Somense, Giovanni, Vila, depois entraram, né, o Vini, o Sordi, o Guimarães, uma galera com, cara, um tesão do caramba, assim, para fazer coisa diferente, né? Então, ali é onde, cara, é o ambiente propício para todo mundo estar aprendendo junto. Agora, se você não percebe isso no cenário, e se você ficar restrito, cara, eu vou só avaliar o Geller, ou eu vou só avaliar a equipe técnica, né? Você perde muito. Então, esse ambiente, ele é propício demais para o desenvolvimento, né? E é por esse motivo, né? Eu continuo concordando que é legal você dominar pelo menos um dos pilares técnicos ou ter um pouco mais de conhecimento para depois ir para o cenário. Isso eu concordo, né? Agora, para você ter o fechamento daquilo, é legal você entender o que tu está vendo da tua equipe fazendo, o que ela está entregando durante uma manobra e como eu posso fazer com que ela desenvolva outras habilidades sem fazer debriefing. Sem fazer debriefing. Criando um novo cenário para ver como eles vão se comportar, se vão enxergar alguma coisa. Do tipo, nós éramos acostumados a destruir todas as portas, né? Vocês vão lembrar disso. Todas as maçanetas, tudo quebrava. Teto, tudo. porta, painel. Teto, porta, painel. Cara, destruíamos tudo. E aí, o que a gente não lembrava de fazer? De ver se a porta abre, por meio não destrutivo. E nos últimos anos, vários cenários dava para fazer isso. E o pessoal acabou não lembrando. Então, é isso que eu enxergo, né? O montador do cenário, ele precisa estar junto lá no final da avaliação. E aqui é importante frisar o papel super importante que essa dinâmica de treinamentos itinerantes do resgate em ação tem feito. Porque participa o assessor de comando, o assessor técnico, o assessor de APH e o assessor de cenário. E daí a gente consegue dizer, cara, o que foi pensado para esse cenário? Foi pensado isso. E não fizeram. E deu certo? Deu. Então, eles conseguiram executar como equipe e eu consegui aprender também. Então, dentro do meu cenário, aquela proposta inicial, ela acabou mudando e eu aprendi tanto quanto eles. Né? Ô, Geller, só me deixa aqui, agora o capitão falou um negócio, eu gostaria só de emendar uma pergunta, basicamente sobre o livro. Sobre o manual. Eu vou chamar de livro porque, cara, é uma obra-prima, de verdade. Capitão, a gente vai encontrar isso no livro? Como montar um cenário? E se o seu livro, se o manual, ele vai servir tanto para os desafios, né, para tu treinar uma equipe para um desafio, e se eu também posso utilizar ele para treinar minha guarnição para atuar na rua? Perfeito, Beto. Cara, nesse ponto, é importante dissecar um pouco a resposta para as pessoas entenderem, né? Vocês dois acompanham a minha carreira nos últimos anos e, cara, eu tive grandes privilégios também de rodar por 2 lugares fantásticos, cara, e conhecer pessoas espetaculares. O primeiro deles foi na diretoria de instrução e ensino, onde eu trabalhei na divisão de educação à distância e conheci, cara, basicamente assim, 2 mulheres lá fantásticas. Na verdade, 3, né? Uma delas ficou pouco tempo, mas são 3. A Sargento Begroff, a design instrucional a Arice e a design instrucional Joyce. Cara, essas 3 não eram do resgate veicular. Só que nós estávamos criando, na época, um ciclo de instrução e manutenção no ensino à distância, vocês vão lembrar disso. Foi para a plataforma Moodle. Cara, e daí quando eu comecei a ter que responder perguntas para elas, que são especialistas em educação, eu comecei a pensar, não, peraí, cara. As perguntas que elas estão tendo é a mesma que o aluno faz. Porque o aluno está começando agora, ele ainda não é um especialista no veicular. Beleza. Aí eu saio dali e vou para o centro de ensino. Aí lá eu trabalho no Cefap e também na seção de instrução, né, na divisão de ensino. E conheci mais 2 pessoas espetaculares lá. Uma design instrucional, que é a Marcele, que chegou agora recentemente lá, e depois uma pedagoga.
que é a professora Ana Paula. E aí, claro, né, teve outras duas pessoas que sempre pensaram nessa característica de ensino, que é a Coronel Kretz e depois, mais recentemente, o Capitão Schutter, né, que é um cara do incêndio, mas ele me fez despertar para muita coisa. Ele me disse assim, cara, o que tu quer ensinar no final? E o cenário é o quê? Se a gente for parar para pensar, né, nessa pergunta do Schutter, o que é um cenário? O cenário é uma sala de aula. Eu tenho que ensinar alguém. E aí, Beto, no manual, o que eu busquei fazer? Primeiro, esquecer que cenário de resgate veicular eu estou falando só de desafio. Não. Eu estou falando de treinamento. Eu estou falando de feedback para uma guarnição. Eu estou falando de preparação de bombeiros em formação, né, que estão chegando agora. Eu estou falando de capacitação. Eu estou falando disso, do cenário de resgate veicular com 1, com 2, com 300 carros, com várias vítimas, mas eu estou falando dele como uma sala de aula, que tem um plano do início ao fim, em que eu consigo definir um objetivo e aferir lá no final, de fato, se ele foi de fato atendido, que é o que o design instrucional faz, planejar esse caminho, né? E no manual, Beto e Geller, né, e para quem está nos assistindo aí, você vai ter toda a estrutura, definindo principalmente quais são os 6 principais eixos que estão ligados a um cenário, vítima, veículo, carro, os obstáculos envolvidos, tempo, coloco isso tudo como os balizadores, né? E depois eu dou um caminho para que a pessoa possa montar um cenário. Então, eu busquei trazer isso, claro, com foco na formação, entendendo que o cenário é uma sala de aula viva, é um ambiente prático, mas ele tem que ter critério. E, lógico, né, ele termina também trazendo alguns critérios também de equilíbrio, né, de uma escala de dificuldade também, de complexidade, quando eu falo de formação e competição, para que eu tenha uma via e um caminho a ser percorrido. Afinal, em muitas situações a gente tem visto, se coloca essa dinâmica de competição, com vários carros empilhados lá, mas eu não entendo o básico ainda. Eu não sei fazer uma estabilização primária, ou eu não consegui vencer num cenário simples, um carro sobre rodas. Isso é um cenário. Um carro lateralizado, um só, é um cenário. Um carro capotado, é um cenário. Então, esse fluxo, esse caminho foi o que eu busquei colocar dentro do manual, né? Para que nós não tenhamos aquela visão, e essa é uma coisa que eu já gostaria de tirar da cabeça de qualquer pessoa que pense em adquirir o manual, né? Ele não é um manual exclusivamente voltado para a competição. Ele é um manual voltado para o resgate veicular, para a construção de salas de aula, de ambientes imersivos, mas que possibilitem eu ter um objetivo e aferir se esses meus alunos alcançaram aquele objetivo lá no final. Tem uma ligação pura aí, né, capitão e Beto, e para o nosso ouvinte também, da questão pedagógica, né? De quanto o senhor quer demonstrar para todos, né, no seu livro, de como o cenário precisa ser uma fonte pedagógica. Desde o mais simples, que nem o senhor comentou, até dos mais complexos. Pode ser um cenário muito complexo e não ensinar nada. Sim. Como pode ser um muito simples e ele abordar tudo o que o instrutor queira. Que aquela equipe execute, né, naquele momento, pelo grau de conhecimento que ela tem. Não adianta eu colocar lá para uma pessoa que tem 2 dias de veicular um cenário com 3 carros com estabilização extremamente difícil. Não vai sair nada. O que eu vou aproveitar daquele? Nada, eu só vou perder tempo. Não adianta. Não está na cabeça deles formado uma concepção gigante assim de estabilização. Quem dirá para um comando, quem dirá para um socorrista de posição, devagar. Eu coloquei um carro lateralizado, né? Mas com 6 vítimas. O socorrista que vai fazer a primeira abordagem no cenário. Cara, ele vai sair correndo. Então, essa parte pedagógica que o senhor busca instigar quem está montando o cenário é
é fantástica. Então, sinceramente, não tem o cara não querer não aprender lendo esse livro aí. Não existe, a não ser que ele seja muito teimoso e queira para um caminho errado. Mas olha lá, agora eu vou fazer uma pergunta de ainda competidor, Beto. Grave aí para nós colocar no nosso treinamento. Viu, vou ter falar que eu tenho, vou ter falar que eu tenho uma engatilhada aqui que é uma curiosidade de competidor também. Vai depois. Olha só, o senhor colocou ali que são 6 eixos para que você tenha um cenário mais completo possível, né? É isso que o senhor coloca no livro lá. Mas vamos lá, então, a pergunta. De todos eles, desses 6 aí, o que mais pode ferrar uma equipe? Existe um só, tipo assim, se eu tirar isso aqui, ferrou? Qual que é? Tem ou não tem? Geller, eu vou te dizer, cara, que com o passar dos anos, eu percebi que não tem. Que o maior índice ou o maior problema está na mentalidade do montador, sabe? E tanto que numa das etapas eu menciono mais para frente, né, no livro, mais fase final, que nós às vezes somos traídos por algumas coisas que acontecem no desafio, né? Dentre elas a pressa, dentre elas você não chegar com antecedência adequada num desafio, chega em cima da hora, tem que encaixar, né? Aqueles carrinhos que tu montou na tua cidade lá, com as fotos que o pessoal mandou para ti, e tem que encaixar no colapso. Aí você depende de uma máquina para fazer colapso, você depende de um operador para fazer um colapso que não é o mesmo controle que a gente tem, em termos de uso de retroescavadeira, em termos de uso de muque, que às vezes ele vai lá e são centímetros um pouco mais para baixo, que neutralizam o acesso que eu tinha pensado, mesmo que precário, para um socorrista, para ele colocar um braço para dentro do carro, ele vai lá e esmaga demais, já não passa mais esse braço, eu já não consigo mais ofertar um O2. Então, Geller, eu vejo que esses 6 eixos, eles são um equilíbrio, né? E esse equilíbrio, o que eu vejo que é mais problemático de tirar, mais problemático de todos eles, está na pessoa. Tanto é verdade que aí tu fala, né? Mas o cara só não vai aprender se for teimoso. E aí o que acontece? Esse manual, ele não foi pensado para grupos, para coletividade. Ele foi pensado para que cada pessoa possa aprender e se autoassessorar. Porque é o que eu comentei antes. Eu tenho que ter critérios. Eles podem não ser os iguais que vocês têm para montar cenário, mas eu tenho que ter critérios. E se eu, no meu critério de justiça, eu encontro uma possibilidade de que são 20 equipes competindo num desafio, por exemplo. Se eu montar 10 cenários que as equipes não tenham acesso à vítima na fase inicial, eu tenho que encontrar uma forma de equilibrar. Espera aí, eles não têm acesso à vítima. O que eu posso equilibrar dentro desse cenário em termos de dificuldade para diminuir o tempo de atuação da equipe? Opa, vou ter que mexer em estabilização. Ou vou ter que mexer na forma como o carro foi colapsado. Ou, que aí é o maior desafio, Geller e Beto, isso vocês vão concordar comigo também, nós montamos os cenários, eu tenho um kit aqui de montagem, que é o nosso starter set, só que ali eu tenho bonecos que são do mesmo tamanho. E aí eu chego num desafio, tem uma vítima de 1,80 m, tem outra de 1,60 m, tem um cara que pesa 100 quilos, tem uma vítima que pesa 50. Então, esse equilíbrio é que está tudo ali. Então, além dos 6 eixos que estão lá como balizadores, né? O equilíbrio é o principal. E o equilíbrio está no ser humano. Eu não estou dizendo, e que fique muito bem claro aqui, né? Eu não estou dizendo que as pessoas são tendenciosas a alguma coisa, mas elas são traídas pela pressa. Então, é simples ver. Num desafio mundial, né? Por exemplo,
Quem são os primeiros a chegar? Montador de cenário, desenvolvedor e montador de cenário. Vai lá, encaixa um carro naquele cenário que foi desenvolvido. Ok. Analisa quantas portas tem, quantos bancos tem, onde é que essas vítimas vão estar. E aí a pressa, que é inimiga na fase de planejamento, ela também é na fase de execução. E essa pressa na fase de execução, ela faz o seguinte, os assessores estão vindo já, porque já tem que tocar a próxima manobra, não brifou direito a vítima que era para estar sentada no banco do motorista não vai, porque ela não cabe. E aí essa vítima, ela não coube no banco do motorista, que eu desenvolvi um cenário pensando nisso. Que um plano emergencial pudesse ser, por exemplo, uma abertura da porta para tirar em 90 graus e um trabalho de teto e retaguarda para tirar em 0. Não deu. A vítima não cabe. Aí eu tenho que deitar ela, lateralizada no banco. Cara, mudou todo o cenário. Já foi. Mudou todo o cenário. Outro problema, né? Também ligado ao montador. Ah, eu tô achando que esse cenário tá muito fácil. Vou colocar um tronco. Vou colocar uma placa. Vou colocar mais coisa. Aí o que eu faço? Eu tinha um cenário desenvolvido, montado, desenvolvido para que ele tivesse 3 opções técnicas. Para que eu pudesse depois avaliar a equipe lá. Melhor opção para a vítima, segunda melhor opção, terceira melhor opção. Aí eu coloquei tanta coisa que parece aquele brinquedo, aquele jogo de tirar vareta. Eu coloquei tanta coisa que sobrou uma alternativa só. Cara, eu tô aferindo tecnicamente a minha equipe? Não, ele só teve um lugar para trabalhar. Então, a pressa é sim um dos grandes inimigos. E aí, é lógico, ela vai impactar em todo o resto. Existem sim problemas, que é uma das coisas que eu menciono ali, né? Problemas de arena, problemas de espaço, problemas de uma série de coisas. Mas eu vejo que a pressa, batida a frase, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Mas é o detalhe. Tudo isso, quando eu coloco em termos de tempo, me dá um problemão. Mas viu, capitão, talvez esse seja um dos starts, do reforço, para que quem for organizar evento, né, se precavenha com isso. Porque tem um local para buscar transformar o evento dele melhor. E continuar, né? E, consequentemente, aumentar a credibilidade desse evento. Porque, assim, lá transcorreu... Eu fui lá na abertura do evento, transcorreu tudo bem o evento. Só que ele não tinha noção que o montador de cenário, por exemplo, o desenvolvedor de cenário, passou a semana toda lá. E quem sabe para o evento dele ele não disponibilize isso. Então, essas nuances aí que estão dentro do livro, que creio que vai também reforçar isso para a questão dessa organização aí, que tanto que apesar de ser uma sala de aula viva, se ela for dentro do quartel, se ela for num desafio estadual, num desafio regional, enfim, né? Dentro do batalhão, seja onde for, que as pessoas busquem essa referência para que ele seja mais digno possível para quem está ali competindo, para quem está ali aprendendo. Geller, esse ponto é talvez um dos que mais me motivou a escrever também. Se vocês forem parar para pensar, competidores nós temos muitos, não tem? Assessores de comando, técnico e APH, temos muitos também, não tem? Montador de cenário é raridade. Por quê? Se para formar um avaliador de comando, um assessor de comando técnico e APH, eu tenho as fichas e guias, nós não temos nada para montador de cenário. E aí a pessoa vai ser atraída por aquilo ali como? Não tem nada. Esse foi um dos objetivos também. E os últimos anos, no Brasil, também foram essa situação, né? Eu falo aqui muito tranquilamente. Nos últimos anos, eu, Coronel Muniz, agora, mais recentemente, o Major Zajac. Cara, pouquíssimas pessoas que foram desenvolvedores de cenário nos últimos anos. E sem menosprezar quem montou também, mas, cara,
você tem que ter um lastro aí para poder estudar alguma coisa. E a gente nunca teve nada, a gente aprendeu no susto. Daí, por exemplo, não dá para ir o Coronel Muniz, não dá para ir o Lazarinho, quem que vai? Cara, então o objetivo também foi escrever para isso. Qualquer pessoa que leia aquele manual vai conseguir ter pelo menos um caminho assim, para montar um cenário, né? E para a gente aumentar esse grupo a ponto de quê? Que é o meu grande objetivo, né? E eu acho que é também um objetivo nosso, nacional, né? Conasv, Abres, Ligabon, enfim, todo mundo. O ideal é que a equipe de montagem de cenários, ela esteja, né, principalmente desenvolvedores, montadores, quem prepara o carro, seja do local. Para que aquela pessoa que venha só fazer a cereja do bolo consiga chegar 1 dia ou 2 dias antes. Mas que toda a preparação anterior, e a preparação que eu digo tirar as tranqueiras de dentro do carro, o carro que ficou no pátio há um tempão, carro de apreensão, dar uma primeira limpada nesse carro, descontaminar o carro, tirar combustível, tirar óleo, tirar a placa, tirar a bateria, deixar ele numa condição preparada. E isso tudo tem que estar escrito. E hoje não está em lugar nenhum. Então, em alguns lugares a gente já tem um procedimento, um protocolo melhor, né? E aqui, cara, e assim, e é ligado a desafios, né? Então, por exemplo, estados que fazem desafios com frequência, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, os estados que estão, Paraná, Santa Catarina, que já estão mais habituados, cara, isso já está na massa da equipe de montagem. Mas e quem está começando? Foi lá, consegui 10 carros para o evento. Beleza, conseguiu? Tirou combustível? Não, tem o risco real de ignição, ou tem o risco de contaminação, como a gente já teve, as vítimas ficar intoxicadas durante o atendimento, porque o carro capotado vazou combustível para toda a área do habitáculo, teve que trocar o cenário, teve que atrasar, aí atrasou, deu gargalo no timing da competição, o que vai acontecer? O próximo cenário já tem uma tendência de ser montado às pressas. E isso tudo é um fator que precisa estar escrito, né? Do básico até o avançado em termos de cenário. Cara, como competidor, e para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aí pelo Spotify, só lembrando que nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, né? Então, quem se desloca aí para o quartel muitas vezes para trabalhar, ou quem está fazendo uma viagem, dá para nos ouvir também pelo Spotify ali. Claro que vai perder o nosso rostinho lindo aí na tela. Fora isso, vai acompanhar todo o conteúdo aí do RescueCast. Mas como competidor, eu escrevi uma frase aqui, capitão, lendo o seu livro, né? Eu coloquei que o livro traz a equação necessária para o equilíbrio dos cenários em desafios. Porque como competidor, a gente já enfrentou, e o Geller não me deixa mentir, aquilo que o senhor falou antes. Mas aquela equipe, ela é muito boa. Então eu preciso dificultar um pouco mais isso aqui. E aí se coloca elementos no cenário que não estavam antes. Como se fosse para provocar a equipe para que ela desempenhe algo melhor, entende? Partindo do princípio que ela já sabe muito, em detrimento da outra equipe que não sabe, né? A gente sabe que os desafios são um cenário de aprendizagem, né? E aí uma pergunta instigante, certeira sim, capitão. Existe a possibilidade do montador de cenário fazer uma espécie de pegadinha, algo que a equipe não vai conseguir, só para que depois no debriefing seja um ponto de aprendizado? Não no sentido pejorativo da coisa, sabe? Mas algo que o montador de cenário pensa, que muitas vezes não é realizável, ou que sabe que não vai dar tempo de realizar aquela atividade, mas que vai servir como um ponto forte de aprendizado. Existe essa dinâmica ou nem passa na cabeça do montador de cenário isso? Cara, eu vou te responder da minha visão, né? Sim. E vocês vão concordar comigo porque foram alunos também dessa lógica, né? E eu, cara, sou suspeito em dizer, mas eu sou apaixonado pela forma como a gente ensina nossos alunos aqui em Santa Catarina. Aquilo que a gente já vem aprendendo há anos, né? Existem pegadinhas, sim, nos cenários, né? Um dos exemplos é uma das dinâmicas noturnas que a gente tem. Nós não precisamos dar spoiler aqui, porque talvez vá ter aluno aí dos próximos cursos, né? Mas ele tem
uma característica de pegadinha com um objetivo. Então, é um cenário montado para algo. No momento, você aumenta a pressão, você leva o aluno ao extremo do estresse, à derrota total. E depois você mostra o porquê e deixa claro qual era o objetivo de aprendizagem daquela instrução pós-cenário. Porém, nós hoje, na nossa formação, pelas características de mudança do processo de ensino, pela característica da gente não aceitar mais aquele porque eu estou dizendo que tem que ser assim porque sempre foi assim, nós temos buscado fazer cenários que tenham um equilíbrio muito maior para que as pessoas possam interpretar, tomar suas decisões e aí depois a gente fazer uma avaliação certa se aquilo foi possível ou não. Então, eu discordo da montagem do uso de pegadinhas até mesmo na formação. Porque o aluno não pode ter a percepção ou achar que ele está sendo enganado ou fazendo de bobo. Né? Para ensinar um adulto, isso não funciona. Né? E eu quero crer que também criança não caia mais nisso e adolescente também não. Né? Você tem que ser coerente com aquilo que tu está fazendo. Então, eu falando por mim, né? Eu não gosto desse tipo de situação de pegadinha, porque ela foge do conceito ou do contexto do que eu acho um cenário justo e equilibrado para servir como uma sala de aula. Na tua primeira fala, Beto, tu comenta sobre cenários em que eu balizo ele de acordo com a capacidade técnica de uma equipe, né? E aí essas equipes mais experientes, elas acabam sendo penalizadas. Então, no manual, eu ainda cito isso, né? Você tem que desenvolver o cenário, para ser justo, né? Desenvolve o cenário, monta-se uma equipe específica para analisar esse cenário, para montar esse cenário. Quando você vai montar ele, coloca lá ele equilibrado, você comenta, olha, foi feito isso, com tal objetivo. Não deu para fechar uma porta, por exemplo. Essa porta deveria estar fechada. Para não causar um desequilíbrio, nós vamos trancar com algum obstáculo. Todos ok? Ok. Isso não mudou no cenário? Não mudou. Não tem pegadinha nenhuma. Eu desenvolvi com um determinado objetivo. Eu não posso, em hipótese alguma, descaracterizar o cenário que foi desenvolvido para uma montagem, para uma execução. Eu não consigo concordar com pegadinhas ou com montagem de cenários de acordo com a equipe que vem. Lógico que também coloco isso no manual. Nós precisamos evoluir muito no processo de transparência dos cenários. Né? E é o que eu digo. A gente fez isso aqui num dos anos aqui em Santa Catarina. Sortear o cenário, mostrar para o pessoal o que foi feito e depois eles aferirem, o teu cenário foi esse aqui. O que é o meu sonho de consumo? Está no manual. Cara, desenvolve o cenário, o pessoal fez o cenário, beleza. Executa. Pós-prova, esse mesmo cenário, na hora do debriefing, numa tela e montado em cima da mesa numa miniatura. Vocês concordam que era esse cenário aqui? Então tá. Quando vocês passaram pela prova, nós tivemos que mexer nisso e nisso aqui. Todos os assessores aí estão cientes. Nós tivemos que mexer nessa porta aqui. Essa porta deveria estar bloqueada. Ela não estava, a gente colocou uma defensa. Esse era o cenário de vocês. Ok? Ok. Porque hoje, o que acontece? Quando as equipes vão mal num cenário, elas tentam desacreditar aquilo que foi montado. E mesmo, né, como a gente tem uma lógica nos desafios, de que os cenários não vão ser iguais, eles não serão iguais. Não posso colocar 20 cenários iguais, porque senão a primeira equipe ela é a penalizada, as outras 19 já vão ter um balizador, que é o que a gente faz num curso de formação militar. Só que o que acontece? A equipe ela não vê os outros cenários, elas ficam em sala. Elas ficam todas isoladas. Mas num desafio que não tem essa proposta, porque o desafio busca ser uma plataforma de aprendizagem para ver o que outras equipes fazem,
eu preciso ter um equilíbrio. Então, um carro está lateralizado, o outro está capotado, o outro está sobre rodas, instabilidade um pouco mais severa num determinado cenário, naquele que não é uma instabilidade tão difícil, eu tenho mais colapso, eu tenho uma vítima posicionada de uma forma distinta. E aí, Beto, o que tu fala em relação a equilíbrio é o que eu busquei colocar no manual como número mágico. O número mágico, ele busca trazer vários critérios de dificuldade para que eu traga um número ou uma faixa adequada para ter um equilíbrio. Então, eu sei que os cenários que estão na faixa 30, por exemplo, são todos equilibrados. Eu sei que ele não vai fugir muito daquilo ali. Eu não vou ter um cenário com quatro pontos de acesso e outro com nenhum. Cara, aí eu não estou falando do mesmo critério. Eu estou fazendo de uma forma distinta. Eu tenho que equilibrar. Então, o objetivo é esse, para que você não tenha, primeiro, as pegadinhas, que, cara, completamente contra isso, né? E segundo, que eu tenha uma forma de balizar. E é por isso que eu falo que ele acaba sendo um manual extremamente individual. Eu preciso ter essa minha faixa. Eu começo a desenvolver cenários e eu vou encontrando esse meu equilíbrio, né? Para não causar esse tipo de situação. E principalmente para não desacreditar a competição. Porque pós-competição a gente tem isso muito, né? E não é o papo de mal perdedor, né? Porque em muitas competições que a gente já foi, muitas, mas dezenas, o pessoal que fica em último entende por que ficou em último. Sabe? Consegue comparar nos cenários, né? Mas se tu tem alguns desequilíbrios, assim, algumas coisas que não fazem sentido dentro de um determinado escopo de manobra, por exemplo, né? Uma manobra que tenha uma vítima TF3. 19 equipes pegam a vítima presa pelo abdômen. Né? O carro está em cima do abdômen da vítima. Tem que levantar 20 centímetros para tirar. Uma equipe pega a vítima só presa pela mão. Cara, aí eu não estou falando de equilíbrio, né? Eu estou falando de uma tendência já para que essa equipe tenha um cenário mais fácil. E isso é um dos objetivos do manual, equilibrar as coisas. Né? Foi bem nesse sentido a minha pergunta, capitão, porque a gente vê, e, cara, nos bastidores, as equipes, cara, sempre comentam, né? Às vezes não amplamente, não abertamente, mas sempre comentam, né? Uma coisinha ou outra coisinha que não ficaram satisfeitos. Então foi nisso a minha pergunta e a gente vê realmente que o livro traz isso. Então acho que é espetacular. Cara, já estamos com 1 hora de episódio e eu sei que o Geller está ansiado para falar ali, mas eu quero fazer uma última pergunta antes do Geller falar, que é uma curiosidade também, e aí particular minha, né? Eu quero saber quem que precedeu o quê? Se foi o livro ou se foi o Start Set. Se o Start Set foi uma motivação para o livro ou se o livro foi uma motivação para o Start Set. Para quem não conhece, aí, o Start Set é o kit miniaturas que o canal desenvolveu junto com a Auto Anchor, e o idealizador foi o Capitão Lazarin, né? O kit miniaturas aí para treinamento que nos facilita a vida de uma forma extrema, né? Então eu queria saber se tem uma relação com o livro e quem precedeu quem. Cara, boa pergunta, né? O ovo ou a galinha? Mais ou menos. Eu vejo, Beto, que é uma soma de fatores para facilitar as coisas, né? Então, certamente quem veio primeiro foi o Starter Set. Cara, sem sombra de dúvida, né? Porque lá atrás, quando nós começamos a treinar, isso foi feito muito, né? Chapecó e Joaçaba sempre fizeram muita coisa parecida, né? Mesmo na época em que a Condá não existia, quando vocês estavam treinando aí, 16, 17, 18, porque a gente foi se encontrar só em 19, né? Antes disso, eu sabia, né, que vocês treinavam já com os carrinhos em cima da mesa, e era um procedimento que muitos outros bombeiros aí, Brasil e mundo afora, usavam. Né? Mas a grande dificuldade e isso a gente percebe não só na nossa atividade de montagem de cenários, mas no resgate como um todo, nas ações de incêndio, nas ações do altura, nas ações do APH,
que um determinado grupo de pessoas estuda mais, se destaca, e quando essas pessoas não estão no curso, o curso perde em qualidade. A gente não precisa ser hipócrita e jogar confete em cima, mas a gente sabe disso. Quando os caras que estão envolvidos no Hope Days, por exemplo, não estão no curso de salvamento e altura, a qualidade cai. Quando não são os caras do grupo de resposta a desastre aqui em Santa Catarina que estão no curso de intervenção em área deslizada, no incêndio florestal, no BREC, quando essa galera não está, o curso cai de qualidade. Só que qual é uma das premissas que a gente perdeu? A gente perdeu isso muito nos últimos anos. A capacidade de escrever. A capacidade de eu dizer assim, ó, cara, e o conhecimento não pode estar na nossa cabeça. Porque quando a gente falta, quem é que vai fazer? E eu ainda brinquei essa semana, né? Cara, não sei quantas perguntas eu respondi sobre o desafio de resgate veicular, por exemplo. E se o maldito do Lazarinho fica doente e não está no desafio? Quem é que vai tocar? E essa é a lógica. Se o Geller não tiver, se o Beto não tiver, se o Pinheiro não tiver, se o Coronel Bruno não tiver, o Moraes não tiver, o Dirceu não tiver, o Edmar não tiver, o Hernani não tiver. Tá, e aí? Quem é que vai tocar? Coisa tem que estar escrita. Tem que estar escrita com um manual, tem que estar escrito com um plano de aula, tem que estar escrito com um plano de ensino, tem que estar escrito. Né? Então, tinha o Starter Set, e a gente sabe que funcionou até um determinado momento. Só que a cereja do bolo veio a hora que a gente decidiu escrever o manualzinho dele. Que aí qualquer pessoa, inclusive uma criança que consiga... Cara, eu quero ler esse livrinho. Se ele for lá e ler o livrinho, certamente ele vai saber montar um cenário, ele vai saber o que ele vai ter que perguntar para os coleguinhas dele. E o objetivo, então, Beto, dessa escrita é dizer assim, cara, pega esse manual e leia ele. Se você nunca montou um cenário, se você não sabe o que é um cenário, e você chegar lá no final do manual, com o material de referência, com os anexos, com as fichas, e pegar ele e dizer assim, ó, cara, amanhã é você o responsável por montar os cenários aqui do curso de veicular. Cara, esse cara vai se virar. Então, eu tenho certeza que o kit precedeu o livro, e o livro veio para que a gente possa estar em mais locais ao mesmo tempo, para que surjam outras pessoas interessadas, outros caras apaixonados por cenário e que percebam a baita ferramenta que é. Porque assim, a gente fala isso muito, né? O desafio é uma grande ferramenta de transformação. Cara, ele é um meio de transformação. A ferramenta é um bom cenário, bons assessores e as equipes. Então, essa tríplice é que vai fazer com que um desafio seja bom. Né? Show, capitão. Desculpa, Geller, ter tomado tanto teu tempo, tá? Pode ficar à vontade agora. É nosso, homem. Quanto mais nós ouvimos o homem falar, mais nós aprendemos. Deixa que fale. É verdade. Não, por mim ficava aqui até meia-noite, tá? Pra quem não sabe, nós estamos gravando já às 10 horas da noite, por isso que tem vinho hoje, tá, galera? Não é de manhã, nós não vamos sair dirigindo depois, tá? Nós vamos dormir. Ai. O capitão, dentro de tudo isso que o senhor comentou já no episódio e também está lá no manual, o senhor acha que a gente está caminhando e em que passo que a gente está aí falando, primeiro, né, em nível de Estado, que é onde a gente consegue, entre aspas, controlar mais isso, e depois caminhando para fora nas entrelinhas aí do nosso grande país, e na padronização disso, o senhor acha que em que ponto que está essa busca aí por padronização, especificamente nessa utilização de um cenário como ferramenta pedagógica, realmente? Olha, Geller, eu vejo que o CONASV, né, o Comitê Nacional de Salvamento Veicular, tem feito um papel importantíssimo, né, desde 2012, quando ele começou a ser estruturado durante o Rescue Days em São Paulo.
Então, desde lá, nós estamos caminhando para uma grande padronização. Nos últimos anos, além do CONASV, a inserção da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, a ABRES, que conseguiu reunir outros atores que não participam do CONASV, que é o caso dos bombeiros voluntários, das concessionárias, do SAMU, trouxeram também uma linha de padronização. Só que ainda nós não entendemos, num contexto meio que geral, né, a parte de padronização de cenários como um pilar importante. Tanto é verdade que a gente acabou, eu mencionei isso anteriormente, né, são poucas pessoas que se envolveram por isso. E eu vejo que o processo, a padronização, o envolvimento dos atores perpassa por essa situação. Primeiro, ser um competidor e, na sequência, escolher uma das 4 grandes áreas. E a gente precisa trabalhar isso como área. Comando, técnico, APH, cenário. A gente precisa entender isso como uma área. O competidor, ele sai da arena, ele sai do box para participar nessa retaguarda já com uma outra experiência. Porque eu não tenho dúvida alguma, pegar vocês, os meninos de Caçador, de Ascurra, de Concórdia, de Joinville, daqui de Joaçaba, que já competiram muitas vezes, tem uma outra visão. Tem uma outra visão de cenário, tem uma visão de dificuldade, tem outras percepções, não só como um avaliador de comando técnico de APH, mas de montador de cenário. Então, a gente já comentou isso em vários outros episódios, né? Mas tudo passa pelo momento em que eu troco a cor do meu colete. Ou que eu mudo o velcro lá, né? De competidor para assessor. Quando isso começar a acontecer de uma forma natural, em nível local e em nível nacional, eu tenho certeza que as padronizações vão ser melhoradas, que os protocolos vão ser melhorados e que o desenvolvimento das 4 áreas será mais equilibrado, né? Porque se vocês analisarem o número de pessoas envolvidas, ainda é muito baixo, né? E eu comento isso sempre muito com a Coronel Karina. Nós tivemos 2 grandes cursos de assessor no Brasil e eles, desde o segundo curso, nós não fomos mais oxigenados por ex-competidores. E a gente precisa ter esse processo, sempre. O ex-competidor precisa virar assessor. A mesma coisa como o bombeiro, né? O bombeiro operacional está 1 ano, 2, 3, 5 anos na atividade operacional, ele precisa se colocar no ponto de instrutor, ele precisa se caminhar para uma outra linha, para ele enxergar de outra forma. Então, eu vejo, Geller, que a gente está engatinhando, né? Mas é um cenário tão complexo, porque às vezes a gente entende isso muito, né? Nas corporações voluntárias é assim, no bombeiro militar também é. Às vezes, se eu troco os competidores por assessor, eu não tenho mais quem vá competir, porque faltam pessoas para montar a equipe. E isso tudo é um problemão, porque daí se eu não tenho equipe, eu não tenho aquela mola oxigenando o meu batalhão ou o meu quartel. Então, é nesse ponto que eu vejo que a complexidade da tua pergunta está relacionada a, primeiro, nós como membros de equipes, ou treinadores, ou assessores, tudo mais, entendermos que nós precisamos ter continuidade, precisamos ir passando a responsabilidade de forma distinta para outros atores, e depois nós também, como gestores, entendermos que a competição ela precisa acontecer, ela precisa balizar aquilo que acontece, ou trazer aquilo que acontece na rua para dentro da competição, e entender que essa dinâmica ela só vai começar a causar transformação se tiver apoio. Então, eu vejo que é uma questão bastante complexa, né? E o Brasil é continental, cara. Então, tem estados que já estão um pouco mais adiantados nessa dinâmica, mas aí o que acontece? Esses estados mais adiantados também têm dificuldades, porque muitas coisas são personalísticas, estão nas costas de 1 ou 2 pessoas, essas pessoas vão crescendo ao longo da carreira ou tomam caminhos distintos,
e o processo para. Então, a continuidade, ela vem disso, né? De transformar cenário e competições em algo como se fosse um programa, né? Assim como a gente tem vários programas institucionais, mas que isso também seja um programa. Então, um programa a longo prazo, para que a gente tenha, de fato, uma transformação daquilo que se quer. Eu digo que é só ficar ouvindo, porque eu estava pensando que você ia perguntar, mas acabou de responder. Viu, já fica a dica aí para os nossos amigos da Abres, né? Para no próximo curso de assessor aí ter o curso de montador de cenário, né? Já temos o professor, e eu concordo plenamente com o senhor, capitão. Eu acho que é importantíssimo, né? E avaliando, assim, eu sempre digo que dentro da equipe a gente tem 3 pilares, né? E para mim o essencial, o principal, o mais importante da equipe é o socorrista, né? É onde dita o ritmo de toda a equipe, onde pode trazer o sucesso e pode levar a derrota da equipe, é o socorrista. E quando a gente fala em avaliação, né, seja nos assessores de cada pilar, seja no montador de cenário, o montador de cenário é o mais importante, porque também vai nessa mesma lógica, né, de dar um norte para a equipe, de trazer essa padronização que é tão esperada por quem compete, né, principalmente, e é o cara que chega 2, 3 dias antes e é o cara que fica lá o dia inteiro, né, então, para mim é importantíssimo, fica a dica aí para Abres, e pô, eu sei que o Júnior sempre nos assiste, né, o Júnior, meu querido amigo lá de Ascurra, que eu tô devendo uma visita para ele, lá, mas vai sair, tá, meu amigo, vai sair, tô devendo uma visita para ele, ó, fica a dica aí para próximo curso de assessor, a gente incluir o curso de montador de cenário aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E outra, né, capitão, essa questão da justiça do cenário desde das condições da competição, né, o senhor falou de boxe e tudo no livro, né, o mesmo fator de diferença de uma equipe durante o dia num local que não é coberto numa temperatura normal sem chuva. E aí o evento atrasa, uma equipe lá de noite sem luz começa a chover. Não tem como você avaliar do mesmo nível. Não adianta. Por mais que o assessor tente se concentrar, tente buscar os detalhes, não vai, porque a visão é diferente de quem está executando, né? As ações vão ser diferentes. Então, isso tudo, o cenário em si, ele é com certeza mais importante, mas essas outras coisas que vêm junto, que estão muito bem colocadas nesses eixos que o senhor citou ali, fazem parte do todo e que engrandece e valoriza todo o trabalho de quem está ali. Porque uma simples chuva, por mais que seja uma chuva de verão, pode mudar totalmente o trabalho de uma equipe. Em comunicação, sim, em visibilidade e tudo mais. Então, esses pormenores que estão nesses eixos são fenomenais. E que aí que vem a minha pergunta. Resumindo, tentando, né? Resumir ou buscar algo mais expressivo. Existe a possibilidade, e o senhor pensa, reflete sobre isso, em repassar aí para quem está começando, para quem está no processo, né, diferente a instrutor, e mais especificamente sobre cenário. O senhor conseguiria editar para eles uma regra, um caminho a seguir dentro disso? Gary, eu vejo que o principal é você manter a tua caneta aquecida. Acho que a grande dica para quem vai trabalhar com cenário é manter a caneta aquecida, porque eu tenho percebido como faz diferença na nossa percepção ter 2 ou 3 momentos durante um mês em que você avalia 5 ou 6 equipes, que você monta vários cenários em lugares diferentes, que aí um é com brita, outro é com terra, outro é no asfalto, outro é com chuva, um é um dia um sol
a pino, e o outro é, cara, um dia quase, né? Na verdade, já é noite, né? Que é o caso que a gente monta cenário aqui em Joaçaba dos treinos da equipe, né? Porque se você está exposto e se coloca nessa situação de estar montando cenário e aprendendo o tempo inteiro, você vai tendo essas percepções, né? Senão você vai ter uma vez por ano, quando você for para um desafio, ou duas, quando você for para um desafio estadual e um nacional, por exemplo, né? A premissa que eu enxergo como básica para qualquer um que queira ser instrutor, assessor, montador de cenário é estar com o EPI sujo. Você tem que estar com o EPI sujo o ano inteiro. Se você deixa se afastar, você não consegue mais pegar isso, né? E em relação a desenvolver, né, estudar o processo de cenário, ler ocorrência. Cara, quando você começa a perceber uma notícia que chega num determinado portal, você busca as fotos, e você tem a possibilidade de ler um relatório de ocorrência daquilo que foi feito, e a gente tem que enaltecer isso, né? Nos últimos anos, a gente melhorou e muito a qualidade dos nossos relatórios de ocorrência aqui em Santa Catarina. São relatórios muito bons. Tem guarnições aí que a gente consegue olhar, cara, tu tá dentro da emergência. E aí, quando vem as fotos, então, tu consegue entender toda a linha de raciocínio. Quando tu começa a se expor a isso, tu não precisa estar num desafio. Tu tá vendo já o cerne, o problema na raiz, na origem, lá na rua, lá no asfalto, lá onde o desafio faz a diferença, né? Lá onde o desafio é verdadeiro, né? Que é contra a morte. Lá a coisa pega. Se você errar lá, não tem o que fazer, né? Então, esse ponto é o principal. Você estar conectado com a atividade operacional finalística. Isso faz a diferença. Porque, repito, né? Às vezes a gente pensa, não, o cara é assessor, vai só para evento. Aí, meu amigo, você vai para um evento avaliar 20 das melhores equipes do Brasil que estão treinando num volume absurdo e usou a tua caneta uma ou duas vezes por ano e nos demais pontos não usou, cara, aí vai ser difícil, até para montar cenário, né? E tu falou um ponto aí, cara, que eu não queria deixar de citar também, né? Nós precisamos entender o resgate veicular como um todo, como uma atividade de ensino. O que eu estou querendo dizer com isso? Ainda nós temos uma máxima de que o aluno é superior a tudo e que o aluno tem que aguentar tudo. Então, eu dou aula para ele na chuva, eu dou aula para ele no sol, eu dou aula para ele no frio, no calor. Não, porque lá na operação ele vai ter que fazer isso. E eu comento no livro, cara, tudo tem momento. Se eu quero ensinar, que eu preciso ter esse aluno 100% do tempo focado no que eu estou fazendo, eu preciso ter um ambiente adequado. Isso é uma premissa. A segunda é, se eu estou falando de critérios de competição entre 20 equipes, eu preciso ter manutenção de condições para todas. Mas eu não consigo. Às vezes vai ser mais claro durante o dia e mais escuro à noite. Ok. Eu consigo mitigar os problemas da escuridão? Sim. Eu coloco luz de cena. Eu aumento a minha capacidade de iluminação. Mas se eu estiver numa arena aberta, eu não vou resolver os problemas de chuva. E aí eu tenho outros problemas sendo gerados e trazendo trazendo riscos que o desenvolvedor de cenário não pensou. Do tipo, metal com metal durante chuva, deixa os carros extremamente lisos. Talvez, dependendo do momento em que eu montei o cenário e não estava chovendo, eu tinha um padrão de estabilização, um padrão de aderência de um carro para o outro. Agora começou a chover de forma torrencial, eu já tenho que pensar, ou eu vou suspender essa prova, ou eu estou colocando um risco muito maior,
que eu não pensei como desenvolvedor? Tudo isso são detalhes que eu tenho que pensar. E aí eu estou falando em justiça. Estou falando num cenário equilibrado, né? Então, não é à toa que muitas vezes, a gente sempre comentou, né? Como é bom trabalhar, pode ser debaixo de tenda, pode ser em área, né, coberta, mas como a gente tem que caminhar para isso? E não, eu não falo só de competição, eu falo da formação do nosso aluno. Porque se é desgastante para o aluno, é desgastante para o instrutor. O aluno vai lá, passa uma vez, passa num cenário, pronto, o instrutor fica 10 horas em pé. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? E o manual, ele traz à tona esses debates para que a gente tente cada vez mais profissionalizar o nosso resgate veicular e que ele faça frente mesmo aos números que a gente tem. Porque hoje é a atividade dos corpos de bombeiros que mais lida com pessoas mortas por agentes externos. É o veicular. Então, se a gente quer trabalhar e, de fato, mudar um panorama, nós temos que caminhar muito para a excelência. E a excelência passa por todos esses fatores até chegar numa competição. Mas começa lá no básico, formando o aluno num bom local, com boas condições, para que ele consiga aprender de verdade. Que aula, hein? Hein, Keller? É verdade. Cara, e tudo isso que a gente resumiu em quase 1h30 de episódio, vocês vão encontrar lá no livro, tá? A gente deu bastante spoiler já, chegando quase com 1h30 de episódio. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, capitão, primeiro pela oportunidade, sabe, em estar aqui, não entrevistando, né, mas em estar indagando o senhor sobre essas questões, em parabenizar e agradecer pela iniciativa de fazer o manual, de fazer o livro de cenários, que eu tenho certeza, e como já falei no início do episódio, vou repetir agora, vai ser uma nova era nos desafios principalmente, e depois a gente traz para a nossa rua também, para nossas guarnições, mas eu tenho certeza que nenhum desafio mais vai sair depois do lançamento dos cenários, sem os cenários na mão do montador. Então a gente vai ter uma equidade muito maior entre cenários e uma justiça muito maior entre as equipes, que vão se sentir muito mais tranquilas para realizar o desafio, né? Então, muito obrigado mesmo. O senhor sabe que quando a gente conversa aqui, muitas vezes a gente não fala, né, o que a gente sente, porque é tudo muito rápido, né? Mas que o senhor saiba que, para mim, o senhor é uma referência, não só como instrutor, não só como profissional, mas como pessoa, né? É um irmão que a vida não me trouxe, né? Mas que eu encontrei no bombeiro, né? E antes de passar para o Geller, eu só queria que o senhor respondesse uma pergunta para mim que é uma frase só que resuma o resgate veicular para o senhor. Antes do Geller fazer as suas palavras finais, por favor. Cara, que difícil, bicho. O resgate veicular, para mim, cara, foi sempre o ponto de apoio que não me deixou desmotivar na minha vida profissional. Eu encontrei no resgate veicular um propósito profissional que me trouxe pessoas espetaculares dentro das equipes, fora, aqui em instrutores, e foi a atividade que me manteve sempre resoluto, né, e decidido em relação ao meu propósito, né? Então, não é uma frase, né, mas naquilo que tu fez a primeira pergunta, né, cara, eu vejo que o resgate veicular e tudo aquilo que tem sido feito é uma forma muito pequena de tentar honrar aquela promessa que eu fiz lá atrás para minha família, né? E que se um dia eu fosse bombeiro, eu ia buscar trabalhar de várias formas para que outras pessoas, para que outros pudessem viver. Então, é isso que mantém motivação, é isso que faz vencer problemas, é isso que faz entender alguns cenários de tempestade que às vezes se colocam, né? Mas
é o que me mantém firme, né? Eu saber que é um propósito, saber que a gente busca a duras penas e às vezes, né, até com reflexos pessoais, familiares e uma série de outras coisas, né? Mas que a gente não desiste, porque a gente sabe que está envolvido com várias outras pessoas boas que também dividem e compartilham o mesmo propósito, né? Então, cara, o resgate veicular, se eu tentar definir, é a manutenção do meu propósito profissional. É isso aí. Excelente. Boa. Excelente. Boa. Vai lá, Geller. Ô, meu amigo, é o seguinte, cara, ele estava na leitura ali do livro e lendo outras coisas também. Eu acho que, lógico que tem muito tempo de carreira ainda e muito tempo de vida, mas para nós, lá do início até esse momento da criação do livro, de cenários, eu sei que vão ter mais, isso, conhecendo o senhor, vai ter mais livro, pode ter certeza, mas para nós, pelo menos para mim, tá? Eu acho que é uma ferramenta a mais da construção do seu legado como profissional e como pessoa. Tenho certeza disso, porque quando as pessoas são reconhecidas pelo que fazem, isso é legado. Quando você anda por Brasil todo e alguns países aqui da América do Sul e algumas pessoas que a gente encontra nos mundiais também comentam sobre o trabalho de uma pessoa, e essa pessoa é o senhor, a gente entende a construção desse legado. E talvez os nossos seguidores achem estranho tudo isso que o Beto falando, senhor, mas realmente é pelo aquilo que o senhor constrói no dia a dia que a gente acompanha. Seja fora da área do veicular, dentro do bombeiro, seja na vida particular do senhor, da sua família, e propriamente dentro da área do veicular. Esse é o legado que o senhor está construindo, que nos deixa muito orgulhosos de poder ajudar na construção disso. Então, muito obrigado por construir esse manual para nós, porque nós vamos aprender com ele, com certeza, e saiba que para os nossos amantes aí do veicular e também para outras áreas que queiram se inspirar em ter dentro da sua magnitude de vários eixos, trabalhar a organização do eixo principal, ele também serve, independente da área que for, seja ela bombeiril ou não, que isso é um guia para outras várias situações, que eu já conversei com algumas pessoas que não são do bombeiro, meus amigos aqui, e comentei, os caras, isso aí vai poder auxiliar várias áreas, enfim, né? Então, meus parabéns, né? Meus parabéns para a Gabi também por ter deixado esse tempo livre para o senhor escrever aí. É verdade, cara, porque o senhor não faz isso sozinho, né? Dentro da sua família, o senhor não faz sozinho, não adianta, cara. A gente brinca porque ela é uma pessoa fantástica também, mas tem que agradecer ela também por por ter deixado o senhor construir isso para nós, sabe? E, cara, meus parabéns aí, e vamos seguir junto aí, construindo todo esse legado aí e dando oportunidade para as pessoas cada vez mais conseguir ajudar os outros no seu trabalho e se ajudar também profissionalmente, enfim, na sua vida familiar. Poxa, obrigado, Geller. Eu, na hora que você começa a escrever o manual, né, e você sempre tem muito medo, né, cara? Eu sempre tive... Vocês sabem disso quando a gente pensou em criar o canal, né? Hoje ele está com 3 anos, cara. A gente, graças a Deus, um monte de seguidores, o pessoal nos conhece, né? E, cara, tem algumas coisas que a gente até tem dificuldade de lidar, né? De saber que outras pessoas estão nos assistindo e estão comentando e, cara, é uma responsabilidade alta, né? Mas quando você acaba um livro, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque a gente tem a sensação de que ele nunca acabou, né? Ele deveria continuar, porque parece que não tá bom ainda, e, cara, enfim, você vai para a fase ali dos agradecimentos, né?
Então, eu não poderia deixar de agradecer, cara, primeiramente a Deus, cara. É um negócio assim que a minha vida mudou drasticamente, né? A partir do momento em que eu entendi muitas coisas dos propósitos, dos desígnios e dos caminhos que o cara ora, mas ele mostra de outra forma, e nos coloca nos lugares certos, vai nos preparando para coisas extraordinárias, né? Então, a Gabi, cara, poxa, a Gabi vocês conhecem, né? Então, em muitos momentos, cara, e realmente assim, né? Pular cedo da cama e dormir mais tarde, mas sempre apoiando, né? Sempre apoiando, e o detalhe, né? Sempre apoiando e vivendo a tempestade junto, né? Porque quando você passa por momentos ruins, você não passa sozinho. Sempre tem alguém amparando, né? E nessa mesma linha que eu coloco a Gabi, eu coloco vocês dois, cara. Porque do mesmo jeito que o Beto fala ali de irmãos, cara, vocês dois têm um papel que vocês não fazem nem ideia na minha vida e na minha carreira, né? De apoio, de suporte, de, cara, às vezes um troço tá pegando fogo, tá ruim, cara, chega um áudio de um cara, chega uma mensagem, como é que estão as coisas aí? Tamo junto, tá? Precisar, cara, assim, ó, nos momentos dos melhores, né? Mas principalmente nos piores, que acho que é onde a gente mais se conhece, né? Vocês estavam apoiando, né? Então, fiz questão de agradecer isso também no manual, e faço aqui no canal, porque, cara, vocês dois sempre foram espetaculares, né? A gente já se conhece há 20 e poucos anos aí, e o tempo só fez bem, igual faz para o nosso amigo Vinho, né? Então, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, né? E vocês comentaram também, né, sobre não fazer as coisas sozinhos, cara. Então, eu gosto sempre de comentar isso, né? Coronel Rodrigues foi uma das pessoas que me deu as oportunidades aqui em Santa Catarina. O Coronel Losso, o Coronel Bruno, na época ele era ainda capitão, né, o tenente, ainda, se não me engano, acho que era tenente quando o Major Losso era o presidente da coordenadoria. Isso lá em 2013, cara. Eu era cadete ainda, né? Coronel Marcos de Oliveira, que na época foi o comandante-geral que me autorizou para o processo Days, onde eu conheci o Coronel Rodrigues. E dali em diante, cara, tudo que eu conheci do veicular tava um homem, né? Que foi o cara que escreveu o prefácio, que, poxa, chegou a me emocionar quando eu li o prefácio dele. Então, eu tenho muito a agradecer aos presidentes das coordenadorias, da coordenadoria, nesses todos os anos aí, né? Aos comandantes gerais que sempre apoiaram, ao pessoal do CONASV, ao pessoal da ABRES, cara, que foram pessoas espetaculares, né? Que eu acabei conhecendo e que somaram nesse livro, né? E não poderia ser diferente disso, agradecer as equipes, cara. A Condá e a Alfa 11 aqui de Joaçaba, cara, todos os integrantes têm um papel primordial. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vi, tudo que eu testei com as equipes. E, claro, depois dos desafios, né? Então, cara, e quando é um ambiente gostoso, e é isso que conecta aquele propósito, né? Às vezes a gente perde um pouco essa essência, e é por isso que é um presente você estar num batalhão do bombeiro, né? Hoje, na função que eu estou ainda como comandante de companhia, como subcomandante, que eu consigo estar no cerne operacional, é um presente, cara. Você está envolvido com aquilo que fez o bombeiro nascer, que é a rua, né? Então, os agradecimentos poderiam ser muitos, cara, mas eu faço questão de mencionar esses aqui, né? Porque ninguém faz as coisas sozinho, e nós somos, de fato, uma colcha de retalhos, cara. Então, esse manual, por mais que ele tenha sido escrito aí em algo em torno de 1 ano, mais ou menos, né? Sim, tem um objetivo, inclusive já fiz o convite para vocês, né? Nós vamos continuar nessa essência de escrever, que esse também é um legado, né? Nós precisamos deixar frutos para que outras pessoas também possam sentar, estudar e se aperfeiçoar, né? Mas, cara, eu agradeço demais aí pelas palavras de vocês, agradeço aí
pela entrevista. O Beto me pegou de surpresa com aquela pergunta inicial ali, né? E quanto mais a gente caminha, mais difícil fica da gente se definir, né? Porque a vida vai trazendo outras coisas, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. E, cara, eu tenho plena convicção, assim, que eu fui uma pessoa extremamente abençoada, né? Porque em todas as minhas escolhas, cara, nenhuma delas eu errei. E tive a oportunidade de conviver com pessoas sensacionais, né? Então, reassuma o papel de âncora aí e faça o encerramento para os nossos seguidores. Eu ia falar como que faz o encerramento agora, mas como agora, damos por encerrada a entrevista. Agora, por favor, o senhor agradeça aos nossos telespectadores, nossos ouvintes aí, e encerra o episódio, por gentileza. Show de bola, meus amigos. Reassumindo, então, difícil, né? Coisa... Porra! Mas foram bem, cara. Vocês mandaram bem aí. E não fizeram nenhuma piadinha infame com o número do episódio, né? Então, ainda não, eu juro que eu me segurei, cara. A quarta série começou a bater forte, mas eu me segurei. O senhor gostou dos trajes, né? Sim, dos trajes, tá contente. Os caras na fatiota, ainda bem que não saiu nada baixaria. Mas beleza, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade. Esse episódio está indo ao ar, mas o lançamento oficial do livro, né, do manual, é dia 15 de maio. A gente vai aproveitar o Maio Amarelo para fazer esse lançamento. Também, no momento do lançamento, faremos os agradecimentos adequados a todos aqueles que também fizeram a parte técnica, né, do manual. E com a esperança de que outras pessoas possam se somar ao grupo de assessores, se somar ao grupo de cenários, sempre com o objetivo de que a gente desenvolva ainda mais o resgate veicular para que outras pessoas possam viver. Esse é o nosso objetivo, né? Então, Beto, Geller, obrigado aí. Obrigado, nossos telespectadores. Hoje foi um episódio longo pra caramba, quase 2 horas aí de conversa. Certamente daria mais, mas vamos cortar aí para que os spoilers fiquem aqui. Depois a gente vai conversando sobre partes específicas aí, conforme as dúvidas forem chegando no lançamento do manual. Meus amigos, obrigado a quem nos assistiu. E nós nos vemos em breve aqui no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Valeu, meus amigos. Até mais. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!